Vamos lá, meus amigos. Vamos começar esse módulo de direito ambiental e quero passar para vocês a imensa satisfação de estar ministrando esse conteúdo, no qual eu já ministro há algum tempo em razão da aplicabilidade da responsabilidade criminal prevista na lei ambiental e, para tanto, tive que abordar um estudo mais aprofundado quanto ao meio ambiente em si, para defender as teses de aplicabilidade das responsabilidades penais previstas na lei. E, diante disso, é um tema do qual eu tenho paixão, porque defendo tese em doutorado na Argentina sobre o direito ambiental. Sou professor da pós-graduação da Estácio de Sá em direito ambiental, e aí, daí, né, a gente vai construir uma abordagem bem cirúrgica para a sua prova da OAB. A finalidade aqui não é fazer o módulo de direito ambiental, mas é uma abordagem cirúrgica para a sua prova, para que você acerte suas questões que poderão ser cobradas. Diante disso, vamos abordar agora os princípios constitucionais do direito ambiental, uma vez que esses princípios trazem para a gente o norte, o entendimento do Instituto, e logo após abordaremos seus aspectos processuais e penais, bem como os crimes. Não vamos falar sobre todos os crimes, tendo em vista que não tem tempo, não é hábil, também não é um módulo de direito ambiental. Também não é uma aula para você, vamos fazer um conteúdo extenso. Não é, nós vamos ter aqui mais ou menos 10 horas de direito ambiental. É mais um roteiro para você fazer a sua prova. É lógico que você vai aprender muita coisa porque se entende, não se decora. Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Para aprendermos direito ambiental, teremos que tecer comentários quanto aos princípios constitucionais do meio ambiente. E antes de trabalharmos esses princípios, temos que estudar o Instituto do Meio Ambiente. O que é o meio ambiente? Meio ambiente. Ambiente, na verdade, é o local onde você se encontra. Meio ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor, no nosso meio de vida. Ou seja, nós nos deparamos com o nosso relacionamento ambiental entre os seres humanos, com os seres animais, com as florestas, com as matas, com as águas e os rios. Isso é o que nos circunda, ou seja, é o que nos envolve. Então, o meio ambiente, além de tudo, deve ser protegido e respeitado, uma vez que se trata de um patrimônio da humanidade. Em razão disso, existe grande pensamento no sentido em trazer a responsabilidade ambiental criminal para uma esfera de crimes contra a humanidade. Por que crimes contra a humanidade? Porque você já tem ali a hipótese do terrorismo, da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes. Por que não a exploração sexual infantil, por exemplo? Por que não uma exploração da prostituição inerente a um todo contra a mulher, não, mas contra a criança e adolescente, como eu já falei? Por que não um tratamento quanto ao meio ambiente? Então, por exemplo, o meio ambiente é um bem jurídico patrimonial que diz respeito à humanidade. Em razão disso, nós vemos por aí afora acordos quanto ao meio ambiente, do qual suas inocorrências resultariam em convenções de tribunais arbitrais. Grande aspecto, porque o tribunal arbitral, na verdade, é uma justiça privada, do qual suas sanções não são pesadas, e do mais, por ser privada, você não discute a responsabilidade criminal, mas tão somente uma responsabilidade civil. E aí, ainda mais, pela natureza privada, você pode tecer comentários no que diz respeito à tendência de
de protegermos um lado em prol do outro, porque a justiça arbitral, ela é particular. Então é mais fácil de ser corrompida ou envolvida em acordos unilaterais e não bilaterais, como deveriam ser. Leonardo, o tribunal arbitral é falho? Eu não vou ficar tecendo comentários sobre isso, nem quero, não é nosso meio é ambiental, não é tribunal arbitral. É só para trazer um comentário. Trazendo esse conceito para um crime contra a humanidade, está na hora das convenções e tratados de direitos humanos internacionais, bem como as convenções e tratados de direitos internacionais, chamarem para si a responsabilidade para com o tratamento do direito ambiental. Por quê? O direito ambiental tem que ser responsabilizado e tem que ser protegido, uma vez que, se olharmos para o Mercosul, você não vai ver responsabilidade criminal ambiental nos principais países da América. Exemplo, a Argentina não possui responsabilidade criminal, mas você tem ali uma responsabilidade na Colômbia, na Venezuela, no Peru, na Bolívia, mas ainda muito carente da própria responsabilidade criminal em si. Você tem acordos internacionais que começaram em 1972 com o Tratado de Estocolmo. Logo após muito após, né, a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. E, consequentemente, você teve agora a nossa querida Rio+20. A pergunta é, o que foi decidido na Rio+20? Nada. O que se decidiu na ECO 92? O que se decidiu na Convenção de Estocolmo? A Rio 92 trouxe ali a necessidade dos países nela presentes de criarem uma responsabilidade ambiental prevista em lei. E essa foi a maior pérola trazida dessa reunião, ou seja, a necessidade da responsabilidade ambiental prevista em lei. Os países deveriam regulamentar códigos, leis, trazendo essa responsabilidade ambiental. Diante disso, não vou abordar tantos esses aspectos históricos, uma vez que o instituto do nosso curso não é fazer isso, mas poderia estar falando para vocês aqui sobre quais países da América Latina possuem responsabilidade penal ou responsabilidade civil, quais só possuem responsabilidade civil, quais países da União Europeia possuem responsabilidade penal e responsabilidade civil, quais países asiáticos possuem essa responsabilidade. É importante entendermos esse conceito. Não vou explanar esse conceito inteiro, até o que eu quero de vocês é o conceito do entendimento e não essa estrutura física como um todo. Poderia estar fazendo isso se fosse um outro nível de curso. Mas, em razão disso, nasceu a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal no direito ambiental, no Brasil, através da Lei 9.605. Pois bem, diante disso, surgimos com alguns princípios. E o primeiro princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável menciona que o meio ambiente deve ser preservado, que o desenvolvimento do país deva ser sustentável, ou seja, que você deva minimamente agredir o nosso meio ambiente, ainda que desenvolvendo na sua esfera industrial você esteja. Então, o desenvolvimento sustentável prevê que o país deve ser desenvolvido, porém não possa agredir o nosso ecossistema. Para, na verdade, desenvolver, não precisa de poluir, não precisa de
de desmatar, enfim, de uma série de conceitos. Esse princípio, ele é um pouco, como é que se diz? Radical. É a não agressão ao meio ambiente. Não agressão no sentido de extrema proteção. Porém, surgiu em 1992 a grande crítica ao princípio do desenvolvimento sustentável. Qual é a crítica? O desenvolvimento sustentável, que é a proteção total ao meio ambiente, é inaplicável com o desenvolvimento industrial dos países. E aí você vê, desde a época da Revolução Francesa, já os países desenvolvendo e aquela crítica absurda, por exemplo, com os Estados Unidos e a Rússia, defendendo que eu não vou me submeter a princípio de desenvolvimento sustentável, uma vez que isso vai frear a economia estatal, ou seja, não só estatal como privada. A economia de um país, o país não vai deixar de crescer economicamente em prol tão somente de preservação ambiental. Porém, o desenvolvimento sustentável é radical no intuito de não admitir atrito quanto ao meio ambiente. Você deve se desenvolver ou ser desenvolvido de forma sustentável, do qual diminuem muito os seus riscos ou que inclusive consiga extinguir os riscos ambientais. Porém, surgiu essa outra crítica. Não dá para crescer sem desmatar. Não dá para crescer sem afetar um pouco o meio ambiente. Então você tem o capitalismo presente no nosso ordenamento como um todo e você tem o meio ambiente, que é o maior patrimônio da humanidade, que está, como vocês sabem, em risco frequente. Daí, você tem o princípio com essa crítica. E o que ser aplicado? A Eco 92 foi o momento pelo qual se discutiu a essência desse princípio. E a Rio+20 não se discutiu nada. Foram feitas muitas propostas, porém nenhuma delas foram acatadas no sentido de sua aplicabilidade. Diante disso, você tem um outro princípio que se chama o princípio do poluidor pagador. E eu vou dar a interpretação que o STF deu ao princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador, ele prevê, na verdade, um contexto diferente do que é o próprio português, do que é a própria literalidade do poluidor pagador. Dizem os empresários o seguinte: eu poluo, então pago. Ué, se eu estou poluindo, eu vou pagar. Deixa que eu pago, pô. Então, peraí, eu construo e desenvolvo uma indústria do qual ela projeta na nossa atmosfera um problema no ar do qual as pessoas daquela localidade todas começam a inalar aquele cheiro, causando prejuízos para a saúde humana e animal, por exemplo. Daí você começa a discutir a necessidade disso. Aí a empresa vira e fala assim: não, eu causei esse problema, então eu causei, eu pago. O que o STF fala? O princípio do poluidor pagador não quer dizer isso, meu amigo, que você polui e você paga. Você, na verdade, deve trabalhar esse princípio à luz da prevenção, ou seja, à luz de critérios de vamos criar um determinado segmento industrial. Qual é o risco, qual é o impacto ambiental que esse segmento vai causar?
É isso que quer dizer esse princípio. É você fazer, na verdade, uma análise do risco do impacto ambiental. E não tão somente você atuar no seguinte sentido. Né? Vamos fazer para depois nos responsabilizar. Então esse princípio, dizem alguns, que surgiu como contrafreio do desenvolvimento sustentável. Ou seja, o desenvolvimento sustentável fala, vamos nos desenvolver de maneira sustentável, do qual não agrediremos o ecossistema. Ao poluidor pagador vem a luz do capitalismo e fala o seguinte, opa, eu tenho que ser desenvolvido. Eu tenho que economicamente ser forte. Não existe um país forte sem estar economicamente sustentável. Para isso você precisa de desenvolver a classe pobre, a classe média e a classe alta. Daí, esse princípio do poluidor pagador vira e fala o seguinte, eu poluo porque é necessária a poluição, porque é necessário o desenvolvimento e, portanto, pago. E, portanto, pago. O STF vira e fala assim, opa, não é isso não, meu filho. Não é isso não, peraí. Vamos devagar com isso. Que história é essa? Então você quer desenvolver e quer poluir e paga. Paga o quê? Paga a reparação do dano? Na verdade, não é só você reparar o dano. Você tem a obrigação de reparar o dano se for causada uma poluição ou um dano com impacto ambiental. Mas você deve também fazer um estudo prévio desse impacto. É fazer um estudo de viabilidade. O desenvolvimento sendo necessário e o impacto seja causado. Porém, esse impacto é analisado o risco do impacto. Ou seja, vamos pagar a reparação do dano, mas não contribuiu no nosso ecossistema de maneira contundente, no qual, se você polui e repara o dano, mas o que isso representa? Representa a extinção daquele ambiente local. Você reparou o dano, você tirou a poluição. Ué, mas e o meio ambiente? Foi todo destruído, todo deteriorado? Não pode. Não pode. E aí há a necessidade de você trazer um outro princípio, chamado de princípio da prevenção. O princípio da prevenção é o princípio mais importante do direito ambiental. Este princípio mais moderno diz para os filósofos o seguinte, meus amigos, temos que desenvolver. Meus amigos, caso a gente cause um dano, nós vamos para o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Só refaz o corte, Pedro, que eu falei 223, parágrafo 5º. É 225, parágrafo 3º, beleza? Meus amigos, nós vamos aqui para o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, no qual traz para você a devida responsabilidade no sentido de reparar o dano causado em razão do impacto ambiental. Pois bem, o princípio da prevenção estabelece que você pode desenvolver, não é que pode poluir, é porque às vezes isso acontece, porém deve haver um estudo pré-determinado de maneira contundente para que você analise o risco. Só que o poluidor pagador fala, eu analiso o risco e faço. O princípio da prevenção fala o seguinte, eu analiso o risco, esse risco demandou um impacto ambiental, eu não faço. O poluidor pagador já fala, eu faço e reparo. O princípio da prevenção fala, opa, esse desenvolvimento causará um dano ambiental tamanho que será incoerente crescer para reparar a tamanha destruição, do qual não poderá ser reconstituída. Então, o risco é muito grande, não faço. Agora, peraí, esse risco, ele é calculado. A gente vai criar um risco
mas dá para reparar e dá para revitalizar. Exemplo, vamos construir um prédio em um lugar do qual tenha várias árvores. Qual é o estudo de sustentabilidade? O estudo de sustentabilidade é você prever, vamos desmatar, mas vamos levantar um prédio. É necessário para o desenvolvimento daquela sociedade. Pois bem, quantas árvores são retiradas? Tantas. Quantas dessas árvores tinham uma efetiva contribuição para o nosso ecossistema? Então você constrói o prédio e realiza jardim. Constrói jardim, constrói uma outra estrutura, ainda que não da mesma magnitude, porém que vai dar ali uma diminuição nesse impacto ambiental. Daí você diz, Leonardo, eu não tenho estrutura física para fazer esse jardim. O que os prédios novos estão fazendo? Estão fazendo o chamado telhado verde. O que é o telhado verde? Irá ser construída no telhado área verde, ou seja, plantas, árvores. E esses telhados verdes possuirão, através de lei, redução no seu imposto. Ou seja, está aí o governo incentivando a construção do chamado telhado verde. Ou seja, para diminuir o impacto ambiental causado. Então você tem aí o princípio do desenvolvimento sustentável, você tem o princípio do poluidor pagador, que vai na verdade, responsabilizar você pelo dano causado. Que tipo de dano, Barreto? Você tem ali o dano ambiental, o dano material, o dano moral, uma série de danos. Beleza? Prevista essa responsabilidade no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Depois você vai trabalhar o princípio da prevenção, que é um contrafreio desses dois princípios extremos. O princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor pagador, e vem a prevenção e bota um peso na balança. Vamos lá, vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Não se desenvolve totalmente de forma sustentável, do qual o desenvolvimento fica coibido. Também não se desenvolve de maneira desenfreada, destruindo o nosso ecossistema sem a devida responsabilidade ambiental. Então vamos aplicar a prevenção do estudo. Depois de explanado esses conceitos, nós traremos mais abordagens constitucionais específicas quanto ao direito ambiental. Um abraço.